Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre a determinação da fórmula molecular. Nós vimos nas nossas últimas aulas que os químicos, quando eles querem saber a composição de uma substância, eles submetem essa substância a uma análise química. Em primeiro lugar, eles vão descobrir a porcentagem em massa de cada um dos elementos que compõem essa substância. Eles vão então determinar a fórmula centesimal daquele composto. Em seguida, nós vimos na aula passada que da fórmula centesimal nós conseguimos determinar a fórmula mínima. E hoje nós veremos então o último passo, que é a determinação da fórmula molecular de uma substância. Vamos recapitular o que é a fórmula molecular para nós entendermos por que é tão importante determiná-la. A fórmula molecular é a que indica os elementos formadores da substância e o número exato de átomos de cada elemento na molécula dessa substância. A fórmula molecular é tão importante porque ela vai nos dizer exatamente quais são os elementos que compõem uma molécula e, além disso, quantos átomos de cada elemento estão presentes nessa molécula. Por isso, todo aquele caminho é feito para nós chegarmos nessa fórmula, que é aquela que efetivamente vai representar a molécula e por isso que ela é a mais utilizada aqui nos nossos estudos. Vamos lembrar então alguns exemplos que nós já vimos para nós entendermos agora como passar da fórmula mínima para a fórmula molecular. Então nós tínhamos visto na aula passada a água oxigenada, a glicose e a sacarose. A água oxigenada apresenta a fórmula molecular H2O2 e nós vimos que a sua fórmula mínima é HO. Como é que nós chegamos, em primeiro lugar, da fórmula molecular para a fórmula mínima? Nós vamos simplesmente dividir aqui os dois índices do hidrogênio e também do oxigênio pelo mesmo valor, nesse caso 2. Então aqui nós faremos uma divisão por 2 para nós chegarmos à fórmula mínima. A fórmula mínima ela mantém a mesma proporção de átomos, então nós temos uma proporção de 1 para 1 entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, mas ela não nos mostra exatamente quantos átomos compõem aquela molécula. Quem vai fazer isso é a fórmula molecular. Então, para a água oxigenada, nós sabemos que nós teremos sempre 2 átomos de hidrogênio se ligando aqui com 2 átomos de oxigênio. Olha só no caso da glicose. A glicose tem fórmula molecular C6H12O6. Então essa é a composição real da molécula. E nós vimos que nós podemos chegar à fórmula mínima da glicose dividindo aqui todo mundo pelo mesmo número. Nesse caso nós fazemos uma divisão por 6. E no caso aqui da sacarose, nós não encontramos nenhum número inteiro capaz de dividir os índices de atomicidade aqui desses 3 elementos e ainda produzir um resultado inteiro. Nesse caso, a fórmula mínima e a fórmula molecular vão coincidir. E lembram-se então que nós chamamos de N o valor pelo qual nós temos que multiplicar a fórmula mínima para chegar à fórmula molecular. Esse valor vai ser o mesmo valor que nós acabamos de utilizar para dividir a fórmula molecular e chegar na fórmula mínima. Nesse caso aqui da água oxigenada, o nosso N vai ser igual a 2. Quer dizer que se eu multiplicar aqui o HO por 2, eu volto a ter o H2O2. Para a glicose, o nosso N é igual a 6. Se eu multiplicar aqui o CH2O por 6, nós chegamos à fórmula molecular da glicose C6H12O6. E por fim, no caso aqui da sacarose, nós temos o N igual a 1. Eu preciso multiplicar por 1 a fórmula mínima para chegar à fórmula molecular, já que ambas são iguais nesse caso. Isso nos leva a concluir o seguinte: a fórmula molecular, então, ela vai ser a fórmula mínima multiplicada por um certo valor n, onde n será sempre um número inteiro, podendo ser 1, 2, 3, como nós acabamos de ver. Então, pessoal, se nós vimos que é possível passar da fórmula centesimal para a fórmula mínima, também será possível agora passarmos da fórmula mínima para a fórmula molecular, utilizando esse mesmo conhecimento que nós acabamos de ver, sabendo então que a fórmula molecular vai ser a fórmula mínima multiplicada por um certo número inteiro. Vamos ver isso um pouquinho melhor já com um exemplo. Então vamos começar vendo o cálculo da fórmula molecular a partir da fórmula mínima.
Se nós sabemos, então, que a fórmula molecular é a fórmula mínima multiplicada por n, onde n é um valor inteiro e pequeno, nós podemos reescrever essa igualdade pensando que cada vez que eu multiplico o número de átomos, eu também estou multiplicando a massa de cada um desses átomos. Então, nós teremos aqui que a massa da fórmula molecular é igual à massa da fórmula mínima multiplicada também por n. Nós podemos, então, reescrever a igualdade em número de átomos pela igualdade agora em massa. Quer dizer que a massa da fórmula molecular vai ser a massa da fórmula mínima multiplicada por um certo número inteiro e pequeno. Passando agora para o outro lado aqui, a massa da fórmula mínima, que está multiplicando o n, nós chegamos aqui à nossa fórmula, que nos diz que o n é a massa da fórmula molecular dividido pela massa da fórmula mínima. Com isso, sabendo agora a massa de cada uma das fórmulas, nós podemos descobrir por qual número nós temos que multiplicar a fórmula mínima para chegar à fórmula molecular. Mas é muito comum as questões nos fornecerem a massa molar, a massa de 1 mol de moléculas. Sem problema nenhum, o nosso n então vai ser dado pela massa molar dividido pela massa da fórmula mínima, mas nós apenas teremos que ter o cuidado aqui de utilizar a massa da fórmula mínima também em gramas, já que a massa molar virá em gramas. Quando nós temos então gramas por gramas, nós podemos aqui cancelar as unidades e temos então n aqui como um número puro, o número que nós vamos multiplicar a fórmula mínima para chegar à fórmula molecular. Vamos ver isso com um exemplo que fica bem mais simples. Olha só, vamos tentar agora fazer o caminho inverso. Nós temos aqui a fórmula mínima CH2O e nós temos também a massa molar dessa substância, que é de 180 gramas por mol. Como é que nós faremos para descobrir por qual número nós temos que multiplicar a fórmula mínima para chegarmos à fórmula molecular? Vamos começar calculando aqui a massa da fórmula mínima. Nós temos um átomo de carbono, sabendo então que o carbono tem massa igual a 12, isso que pode ser obtido na tabela periódica, 12 unidades de massa, e quando nós falamos em mol, nós temos então 12 gramas para o carbono. Isso vai ser somado a 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Vamos somar também com 16, que é a massa do oxigênio. Fazendo essa conta, nós teremos então 12 mais 2 é 14, com mais 16, nós chegamos aqui então a uma massa igual a 30 unidades de massa para cada molécula dessa fórmula mínima. Claro que se nós trabalharmos agora com 1 mol de moléculas, nós teremos aqui 30 gramas de massa. Vamos agora aplicar a nossa fórmula que nos diz que a massa molar dividido pela massa da fórmula mínima vai nos dar o n. Então, o nosso n aqui será igual à massa molar que nos foi dada, 180 gramas por mol, dividido agora pela massa da fórmula mínima que nós acabamos de calcular, que é 30 gramas. Isso vai nos dar, então, um total de 6. Quando nós fazemos 180 dividido por 30, nós chegamos a 6. Isso quer dizer que se nós multiplicarmos por 6 a nossa fórmula mínima, nós chegaremos à fórmula molecular. Então, nós teremos aqui o CH2O e nós vamos multiplicar por 6, que foi o N que nós acabamos de calcular. Isso vai nos levar ao C6, 2 vezes 6, 12, então H12O6. Essa daqui é a fórmula molecular da glicose, como nós tínhamos visto aqui nos nossos exemplos. Vamos resolver uma questão, então. O ácido acetil salicílico é um medicamento muito comum e muito utilizado em todo o mundo, possuindo massa molar de 180 gramas por mol. Sabendo que a sua composição centesimal é igual a 60% de carbono, 35,55% de oxigênio e 4,45% de hidrogênio, é correto afirmar que a sua fórmula molecular é, e aqui ele nos deu as massas molares de todos os elementos que nós vamos trabalhar. Então, pessoal, como é que nós faremos agora para partir da composição centesimal para a fórmula molecular? Nós vamos primeiro passar a fórmula centesimal para a fórmula mínima. Nós temos então aqui, no caso do carbono,
uma porcentagem igual a 60%. Então, para o carbono, nós temos aqui a sua porcentagem igual a 60%. Para o hidrogênio, nós vimos que a sua porcentagem em massa é de 4,45%, 4,45%, e para o oxigênio, a questão nos diz que a sua porcentagem é de 35,55%. Nós temos aqui, então, a fórmula centesimal desse composto. Vamos agora passar para a fórmula mínima, seguindo os 3 passos que nós vimos na aula passada. Em primeiro lugar, nós vamos dividir as porcentagens pela massa atômica de cada elemento. Então, para o carbono, nós vamos pegar a sua porcentagem, que é 60%, isso significa que em 100 gramas desse composto, 60 gramas serão de carbono. Então, nós vamos dividir aqui os 60 pela massa molar, ou pela massa atômica do carbono, que é igual a 12. 60 dividido por 12 é igual a 5. Vamos fazer agora a mesma coisa para o hidrogênio. Nós vamos pegar, então, a sua porcentagem de 4,45 e vamos dividir pela sua massa molar, que é 1. Isso vai nos dar um resultado de 4,45. Vamos fazer o mesmo procedimento agora para o oxigênio. A sua porcentagem em massa é de 35,55 e nós vamos dividir agora pela massa atômica, pela massa molar do oxigênio, que é igual a 16. Fazendo essa conta, nós chegamos ao resultado aproximado de 2,22. O próximo passo é dividir cada um desses valores pelo menor deles, e o menor é 2,22. Então, nós vamos dividir o 5 por 2,22, vamos dividir 4,45 também por 2,22, e, é claro, vamos dividir o 2,22 por 2,22. Nesse primeiro caso, nós chegaremos aqui a um resultado de 2,25. Para o hidrogênio, 2,22, que divide 4,45, dá aproximadamente 2. E aqui, claro, para o oxigênio, 2,22 dividido por ele mesmo é igual a 1. Vejam que nós temos ainda aqui um valor que não é inteiro. Nesse caso, nós teremos que ir para o nosso terceiro passo, que é multiplicar todo mundo por um certo valor, que vai nos dar apenas números inteiros. Nesse caso, o valor é 4, já que eu sei que 4 vezes 0,25 é igual a 1. Então, para que nós cheguemos aqui a um valor inteiro, nós vamos multiplicar todo mundo por 4. Nesse caso, então, 4 que multiplica 2,25 chega ao valor de 9. Aqui, 2 vezes 4 é 8. E também aqui para o caso do 1, 1 vezes 4, isso daqui é igual a 4. Então, nós chegamos aqui à nossa fórmula mínima, que nos dá o carbono com 9 átomos, o hidrogênio com 8 átomos e o oxigênio com 4 átomos. Essa daqui é a nossa fórmula mínima. Agora, vamos calcular a fórmula molecular utilizando o nosso conhecimento sobre a massa molar dessa substância. Então, eu apaguei aqui para nós ganharmos espaço. Vamos reescrever a nossa fórmula mínima, C9H8O4. Essa é a nossa fórmula mínima e vamos calcular agora qual foi a massa da nossa fórmula mínima para nós compararmos depois com a massa molar que foi dada pelo problema. Então, para o caso do carbono, nós sabemos que a sua massa atômica é igual a 12. Então, aqui nós teremos 12 vezes 9. Vamos somar com 8 vezes 1, já que 1 é a massa de cada um dos 8 hidrogênios. E também, claro, 4 vezes 16, já que 16 é a massa de cada um dos oxigênios. Fazendo essa conta, nós vamos chegar a um resultado de 180 gramas. Veja, pessoal, que esse resultado foi exatamente a massa molar da substância que foi fornecida pelo problema. Então, aqui no caso do nosso N, para nós calcularmos o N, nós vamos dividir a massa molar, que foi dada aí é 180 gramas por mol, e nós vamos dividir aqui pela massa da fórmula mínima, que também é 180.
Quando nós fazemos essa divisão, nós chegamos ao valor 1. Significa então que eu terei que multiplicar por 1 a nossa fórmula mínima para chegar à fórmula molecular. Isso quer dizer que, nesse caso, a fórmula mínima e a fórmula molecular vão coincidir, por isso, C9H8O4, essa já é a nossa fórmula molecular, isso que nós encontramos aqui na letra A, que é o nosso gabarito. Vamos ver agora como é que nós fazemos para calcular a fórmula molecular diretamente, sem passar pela fórmula mínima. Então, aqui no nosso segundo caso, é o cálculo direto da fórmula molecular. Vamos fazer isso vendo um exemplo. Uma substância de massa molar 180 encerra 40% de carbono, 6,72% de hidrogênio e 53,28% de oxigênio. Pede-se sua fórmula molecular e são fornecidas aqui as massas atômicas do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Então, nós já sabemos que essa substância apresenta os elementos carbono, com a porcentagem em massa de 40%. Nós também temos aqui o elemento hidrogênio, com a porcentagem em massa de 6,72%, e nós temos o oxigênio, com a porcentagem de 53,28% da massa total dessa molécula. Como é que nós faremos agora para calcular diretamente a fórmula molecular sem precisar passar pela fórmula mínima? Pessoal, nós sabemos aqui então que nós temos o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. A massa do carbono é igual a 12, a massa do hidrogênio é igual a 1 e a do oxigênio é igual a 16. Isso quer dizer então que eu vou ter aqui um certo número de átomos de carbono que vai multiplicar aqui o nosso 12, que é a massa de cada átomo, então 12 vezes x, que nos dará o total da massa do carbono. Eu também terei aqui um valor y, que vai multiplicar aqui a massa do hidrogênio, que é 1, e vai nos dar o total da massa do hidrogênio. Claro, esse y vai nos dizer exatamente quantos átomos de hidrogênio nós temos nessa molécula. E para o oxigênio a mesma coisa, vamos chamar aqui de Z o número de oxigênios. E nós sabemos então que esse total aqui será igual a 180 gramas, que é a massa molar que nos foi fornecida pela questão. Nós podemos agora montar regras de 3 para cada um desses elementos. Para o carbono, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que 180 gramas corresponde ao total, corresponde a 100% da nossa molécula. Mas o carbono aqui, como fornecido pela questão, ele é apenas 40% da nossa massa. 40%, então, será a porcentagem em massa do carbono nessa molécula. E essa porcentagem, então, vai ser dada por um certo número de átomos que multiplica 12, que é a massa de cada átomo de carbono. Então, aqui nós teremos 12x. Montamos aqui, então, a nossa regra de 3. Veja que nós já podemos aqui cancelar o 0 com o 0 e também podemos cancelar aqui um 0 com outro 0. Fazendo aqui a nossa conta, então, nós vamos ter o quê? 12 que multiplica 1, 12x que multiplica 1 é igual a 12x, e isso vai ser igual a 4 que multiplica 18. 4 vezes 8 é igual a 32, vão 3, mais 4 vezes 1, que é 4, mais 3, 72. O nosso x aqui, portanto, será 72 dividido por 12. Isso nos dará o resultado igual a 6. Então, nós já sabemos que nós teremos 6 átomos de carbono aqui na nossa molécula. Vamos calcular agora para o hidrogênio, montando a mesma regra de 3. Se nós sabemos que 180 gramas corresponde a 100% da nossa molécula, e a questão nos diz que o hidrogênio corresponde a 6,72, então 6,72% da massa total, e que essa massa referente ao hidrogênio, ela vai ser a massa de cada átomo de hidrogênio, que é 1, multiplicada pelo número de átomos, que nós chamamos de y. Nós podemos aqui, então, cortar os zeros. Pronto. Então, vamos fazer essa conta. 1 vezes y, que multiplica 10, isso vai nos dar 10y, isso é igual a 6,72, que multiplica 18, que vai nos dar aproximadamente
120. O nosso y, então, será aproximadamente igual a 120 dividido por 10, isso nos dá um total de 12. Esse é o número de átomos de hidrogênio da nossa molécula. Para o oxigênio, nós faremos a mesma coisa. Então, aqui nós temos o oxigênio agora, lembrando que 180 gramas corresponde a 100% da nossa molécula. Mas a questão nos diz que o oxigênio corresponde apenas a 53,28% do total da massa da nossa molécula, e que a massa do oxigênio vai ser dada por 16, que é a massa de cada átomo, multiplicada pelo número total de átomos de oxigênio. Fazendo aqui a nossa conta, nós já podemos simplificar aqui cortando os zeros, então nós teremos 16 que multiplica Z vezes 10, isso vai nos dar 160Z, isso vai ser igual a 53,28 que multiplica 18. Isso vai nos dar um valor aproximado de 960. O nosso Z, portanto, vai ser 960 dividido por 160, que dá o valor 6. Então, o nosso número de oxigênios nessa molécula será igual a 6. Com isso, podemos já escrever direto a nossa fórmula molecular, que vai ser C6H12O6, já que nós calculamos que o nosso X equivale a 6, o nosso Y vale 12 e o nosso Z vale 6. 6, 12, 6. Essa, então, é a nossa fórmula molecular pedida aqui pelo nosso exemplo. Vamos resolver uma questão da FUVEST? Determine a fórmula molecular de um óxido de fósforo que apresenta 43,6% de fósforo e 56,4% de oxigênio, e essa porcentagem é uma porcentagem em massa desses dois elementos. E, além disso, nós temos a massa da molécula igual a 284. Ele também nos fornece aqui as massas atômicas do fósforo e do oxigênio. Vamos, então, calcular diretamente aqui a fórmula molecular da maneira com que nós aprendemos. Nós temos aqui as porcentagens em massa para o fósforo, então, que é igual a 43,6%, e também para o oxigênio, que vai ter porcentagem em massa de 56,4%. Isso significa que para o fósforo nós teremos um certo número x que multiplica sua massa atômica igual a 31. Então, cada átomo de fósforo tem massa 31. Isso vai ser multiplicado por x, que é o número de átomos de fósforo que nós queremos calcular. Para o oxigênio, nós teremos agora um número y que vai multiplicar a massa atômica do oxigênio, que é 16, então 16y. E nós sabemos que quando nós somarmos tudo isso, nós teremos uma massa total que foi dada pelo problema de 284. Como nós estamos trabalhando aqui com massas atômicas e massas moleculares, nós sabemos que a unidade é igual a U, unidade de massa. Vamos então montar a nossa regra de 3. Para o átomo de fósforo, nós sabemos então que 284 representa 100% da nossa molécula. Mas o fósforo, ele corresponde a 43,6% da massa total. E a massa do fósforo é dada por 31, que é a massa de um átomo, vezes x, que é o número de átomos de fósforo. Fazendo essa conta, nós sabemos, então, que 3.100x é igual a 43,6, que multiplica 284. Isso vai nos dar um valor de 12.382,4. Então, nós vamos dividir 12.382,4 por 3.100 para encontrarmos o nosso x. O nosso x, então, ele vai ser aproximadamente igual a 4, já que nós não podemos ter meio átomo, temos que chegar a um valor inteiro. Para o oxigênio, então, nós faremos a mesma coisa, sabendo que 284 unidades de massa corresponde a 100% da nossa molécula, mas que a porcentagem do oxigênio é de 56,4%, isso
corresponde à massa do oxigênio, que é dada por 16, que é a massa de cada átomo, vezes Y, que é o número de átomos de oxigênio. Podemos então fazer essa conta, isso vai nos dar 1.600Y, que multiplica agora 56,4, que multiplica 284, isso vai nos dar 16.000. O nosso y, portanto, aqui será igual a 10, que é 16.000 dividido por 1.600. E com isso, então, nós chegamos à nossa fórmula molecular, que nos diz que nós temos 4 átomos de fósforo para 10 átomos de oxigênio. P4O10, portanto, é a fórmula molecular desse óxido que estava sendo procurado. Com isso, pessoal, nós encerramos aqui o nosso módulo sobre a determinação de fórmulas. Vimos que os cientistas, em primeiro lugar, encontram a porcentagem em massa de cada elemento que compõe uma substância. Com isso, eles chegam, claro, à sua fórmula centesimal, vão poder dali passar para a fórmula mínima e, por último, chegar agora aqui à nossa fórmula molecular, que é a mais importante, que é aquela que nos mostra exatamente quantos átomos de cada elemento compõem a nossa molécula. Na próxima aula, então, nós já começaremos o nosso cálculo estequiométrico. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!